Você já imaginou o momento em que a humanidade chegou ao seu limite, quando a corrupção dominou tudo e todos e o juízo divino parecia iminente? O que você acha que teria acontecido se Deus tivesse desistido da criação? Deixe sua opinião nos comentários e vamos refletir juntos. No capítulo 6 de Gênesis, vemos a história de uma humanidade perdida, mas também o surgimento de uma esperança em meio ao caos, a figura de Noé. Neste vídeo, vamos explorar como a união dos filhos de Deus com as filhas dos homens deu origem a uma corrupção sem precedentes e como Deus, em sua sabedoria, trouxe juízo e renovação para a terra. Não perca a chance de entender o que essa história nos ensina sobre moralidade, graça e redenção. Curta, comente e se inscreva para acompanhar essa jornada fascinante. Gênesis, capítulo 6. A corrupção geral da humanidade. E aconteceu que, à medida que os homens começaram a se espalhar por toda a face da terra, e filhas nasceram para eles, os filhos de Deus, ao observarem a beleza das filhas dos homens, sentiram um profundo desejo e atração. As mulheres eram de grande formosura, e os filhos de Deus, conhecidos por sua linhagem e sabedoria, começaram a se encantar por elas. Assim, tomaram para si esposas de todas as mulheres que escolheram, sem qualquer discriminação e sem se importar com a ordem divina ou com as consequências de suas ações. Diante dessa decisão, o Senhor, que observava atentamente o comportamento da humanidade, disse: "Não contenderá o meu espírito com o homem para sempre, pois ele também é carne, e sua natureza se tornou frágil e corrupta. Contudo, os dias do homem serão limitados a 120 anos, pois ele se afastou do caminho que eu havia estabelecido para ele, e o pecado agora domina o coração humano." Naqueles dias, antes do grande dilúvio, existiam gigantes na terra, seres enormes e poderosos, cujas origens eram misteriosas e divinas, conhecidos como os Nefilins. Estes gigantes, filhos das uniões entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, eram conhecidos por sua força descomunal e feitos heróicos, mas também por sua brutalidade e violência. E depois disso, esses seres se tornaram ícones de poder e destruição, temidos por muitos e reverenciados por outros, mas igualmente marcados pela corrupção. O Senhor, ao olhar para a terra, viu que a maldade havia se espalhado por toda a parte, corrompendo até mesmo as partes mais isoladas do mundo. Ele observou que os pensamentos e as intenções do coração humano eram continuamente maus, sem interrupção, e que a humanidade, ao invés de seguir o caminho da bondade e da justiça, se entregava à violência, à crueldade e à imoralidade. Deus, em sua grande sabedoria e justiça, ficou profundamente entristecido. Arrependido de ter criado o homem, o Senhor sentiu uma dor no coração, uma angústia indescritível. Ele refletiu e então, com um pesar imenso, declarou: "Vou destruir da face da terra o homem que criei, pois ele se corrompeu de tal forma que sua natureza não tem mais salvação. Mas não apenas o homem será destruído, mas também os animais, os répteis e as aves do céu. Pois a corrupção se espalhou por toda a criação e o mal tomou conta de tudo o que criei. Me arrependo profundamente de ter trazido à existência essa humanidade." Entretanto, Noé, um homem justo e reto, encontrou favor aos olhos do Senhor. Em meio a uma geração corrompida e perdida, Noé se destacou por sua fé inabalável, sua obediência e seu caráter íntegro. Noé era conhecido por sua sinceridade e sua busca constante por viver de acordo com os princípios de Deus, mesmo quando todos ao seu redor se afastaram desses princípios. Ele andava em íntima comunhão com Deus, buscando sempre sua orientação e procurando seguir sua vontade.
E apesar da corrupção da terra e da violência que se espalhava por toda a parte, Noé não se deixou contaminar. Ele era um exemplo de virtude em um mundo em que a maldade prevalecia. Noé e sua família eram a última esperança de preservação da bondade na terra. Noé teve 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, que, embora ainda jovens, também eram conhecidos por sua integridade e compromisso com os ensinamentos de seu pai. A terra estava, de fato, totalmente corrompida diante de Deus. A violência tomou conta da vida cotidiana e a destruição parecia iminente. O Senhor, ao olhar para o mundo, percebeu que todos os seres vivos, sem exceção, haviam se desviado dos caminhos estabelecidos por Ele, e a criação estava em ruínas. Não restava mais nada de puro ou bom em meio à humanidade. Deus anuncia o dilúvio a Noé. Foi então que Deus, em sua sabedoria e justiça, falou diretamente a Noé e revelou a ele seu plano divino. O fim de toda a carne chegou diante de mim. A terra está cheia de violência e a maldade dos homens se espalhou como um câncer. Eu vi o que aconteceu e decidi que irei trazer sobre a terra um dilúvio de águas para destruir toda a carne que ainda tenha vida. Nada do que existe sobre a terra será poupado, pois o mal tomou conta de tudo. Mas você, Noé, encontraste graça aos meus olhos, e por isso farei um pacto com você. Você será salvo, assim como sua esposa, seus filhos e as esposas de seus filhos. Para isso, faça para si uma grande arca de madeira de gofer, uma madeira forte e resistente. A arca deve ser construída com compartimentos separados e deve ser revestida com betume, por dentro e por fora, para garantir que não entre água e que seja totalmente segura. Deus detalhou as medidas e os detalhes da arca. A arca terá 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. Haverá uma janela na arca com um côvado de altura e a porta deve ser colocada em um dos lados. A arca terá 3 andares, o andar inferior, o do meio e o superior, para garantir que tudo esteja bem organizado e que os animais e a comida fiquem separados. Pois eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra para destruir toda a carne que tem o espírito de vida. Tudo o que há sobre a terra expirará. Contudo, com você farei um pacto, e você será salvo, assim como sua família. Você entrará na arca, você, sua esposa, seus filhos e as esposas de seus filhos. Deus também lhe deu as instruções sobre os animais. De toda a criação, você levará 2 de cada espécie para dentro da arca, para preservá-los e garantir que a vida continue após o dilúvio. 2 de cada espécie de animal, réptil e ave, macho e fêmea, virão até você para serem preservados. Além disso, Deus instruiu Noé a reunir toda a comida necessária para sustentar sua família e os animais durante o tempo em que estivessem na arca. Você deve estocar toda a comida que será consumida, tanto por vocês quanto pelos animais, para que possam sobreviver durante os dias em que estarão na arca. Noé, com grande fé e determinação, seguiu todas as orientações que Deus lhe deu. Ele não questionou os planos divinos, mas confiou plenamente na sabedoria e no poder de Deus. Assim, Noé preparou tudo como Deus ordenou, cumprindo fielmente cada detalhe das instruções. Ele sabia que sua obediência era crucial para a sobrevivência de sua família e para o futuro da criação. O capítulo 6 de Gênesis é uma narrativa que descreve um momento crítico na história da humanidade, abordando temas de corrupção, pecado, julgamento divino e graça. A passagem começa com a descrição de um período em que os seres humanos se espalhavam pela terra, e a interação entre os filhos de Deus e as filhas dos homens resulta em um grande dilema moral e espiritual. 1. Os filhos de Deus e as filhas dos homens.
A primeira parte do capítulo, versículos 1 ao 4, trata de uma união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Esse é um dos temas mais debatidos. Alguns acreditam que esses filhos de Deus eram anjos, outros dizem que eram descendentes de Sete. O que você pensa sobre isso? Coloque sua opinião nos comentários e vamos discutir. Existe grande debate teológico sobre a identidade dos filhos de Deus. Algumas tradições interpretam essa expressão como seres celestiais, anjos, enquanto outras a entendem como descendentes da linhagem de Sete, filho de Adão, em contraste com os descendentes de Caim. O resultado dessas uniões seriam os nefilins, seres gigantes, poderosos, porém corrompidos. Essa mistura de seres celestiais com humanos é vista como um desvio da ordem natural que Deus havia estabelecido e como uma das causas para a corrupção que tomou conta da terra. A beleza física das mulheres humanas não é a única coisa que atrai os filhos de Deus. O texto enfatiza a natureza desordenada dessa escolha, pois eles tomam esposas sem considerar a vontade divina, revelando uma falta de discernimento e respeito por Deus. Segundo, o estado de corrupção da humanidade. A corrupção humana alcança um ponto insustentável. Deus viu que a maldade estava em todo lugar e isso o entristeceu profundamente. O que você acha que isso nos ensina sobre as consequências do pecado? Tem algo na nossa sociedade hoje que ressoa com essa situação? Comente abaixo. No versículo 5, vemos que Deus observa a maldade que dominava os corações dos homens e que todos os seus pensamentos eram continuamente maus. A violência e a imoralidade se espalhavam pela terra de maneira generalizada. A frase, os pensamentos do coração humano eram continuamente maus, nos aponta para a ideia de que o mal não se manifestava apenas em ações externas, mas também nas intenções mais profundas e interiores do ser humano. Este é um reflexo da corrupção moral total, onde até as suas motivações mais íntimas estavam imersas no pecado. Terceira, o arrependimento de Deus e a limitação da vida humana. O lamento de Deus, versículo 6, é uma das passagens mais profundas, mostrando a dor de Deus ao perceber a extensão da queda humana. Deus se arrepende de ter criado o homem, não porque ele tenha cometido um erro, mas porque ele vê que a criação que ele amava se desvirtuou de maneira irreversível. O arrependimento de Deus não é uma mudança de intenção, mas uma expressão de sua dor e indignação diante do pecado. A decisão divina de limitar a vida humana a 120 anos, versículo 3, também reflete um reconhecimento da fragilidade humana diante da corrupção do pecado, uma forma de restrição para conter a malignidade crescente. O que acham dessa ideia do arrependimento de Deus? Não é porque ele errou, mas por causa da dor de ver a criação corrompida. Como isso nos ajuda a entender a natureza de Deus? Deixe seu comentário e vamos discutir juntos. Quarto, a ascensão dos nefilins e o juízo divino. Os nefilins, filhos das uniões entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, são descritos como gigantes e guerreiros imponentes, mas ao mesmo tempo símbolos de violência e corrupção. Eles representam a mistura do poder com o pecado, refletindo a destruição causada pela quebra da ordem divina. Esses seres poderosos, longe de serem benéficos, se tornam ícones de destruição e orgulho, refletindo a degeneração moral que tomou conta da humanidade. Quinto, Noé, o justo em meio à corrupção. A figura de Noé surge como um contraste marcante em meio ao caos moral. Noé, ao contrário da maioria da humanidade, se destaca por sua justiça e fé em Deus. Você acha que é possível manter nossa fé forte em tempos de crise? O que você faria no lugar de Noé? Compartilhe suas ideias. No versículo 8, vemos que Noé encontrou graça aos olhos do Senhor, o que implica que, apesar da corrupção geral, Deus preserva uma esperança para a humanidade por meio de um homem justo.
Sua integridade, fé e obediência se tornam a chave para a salvação da criação. Ele é descrito como alguém que andava com Deus, versículo 9, refletindo uma intimidade com o Criador que o tornava uma figura única em sua geração. 6. O dilúvio, juízo e graça. Deus, então, anuncia o dilúvio como juízo sobre a terra corrompida. A decisão de destruir toda a carne que tem o espírito de vida, versículo 17, é uma resposta à maldade generalizada, mas também uma forma de purificação e renovação. O dilúvio não é apenas uma punição, mas uma oportunidade para a criação começar de novo. Noé e sua família, junto com os animais, serão preservados, simbolizando a misericórdia de Deus, que oferece um meio de salvação no meio do juízo. 7. O pacto com Noé. A instrução de Deus a Noé para construir a arca é um momento crucial. A arca é não só uma embarcação, mas um símbolo do plano redentor de Deus. O tamanho e as especificações detalhadas da arca mostram a importância de seguir as instruções divinas para garantir a salvação. A ideia de um pacto entre Deus e Noé, versículo 18, estabelece a aliança que garantirá a preservação da vida e o recomeço da humanidade após o dilúvio. Noé, em sua obediência, cumpre todos os detalhes da construção da arca, um testemunho de sua fé e confiança em Deus. O que isso nos ensina sobre a graça de Deus? Em que áreas de nossa vida precisamos confiar mais em seu plano? Coloque sua reflexão nos comentários e participe da conversa. 8. Implicações teológicas. Soberania de Deus. A narrativa destaca a soberania divina, mostrando como Deus age para restaurar a ordem e corrigir os desvios da criação, mesmo diante da corrupção extrema. A graça em meio ao juízo. A salvação de Noé e sua família revela a graça de Deus, que, apesar de seu justo juízo, oferece um caminho de salvação. Isso prenuncia o tema da salvação através da fé e obediência, que será central em toda a Bíblia. A corrupção humana. O texto também nos ensina sobre a natureza humana e o impacto do pecado. Ele nos alerta para a capacidade de corrupção e violência quando nos afastamos de Deus. A redenção e recomeço. O dilúvio, além de ser um juízo, é também um ponto de recomeço, oferecendo uma nova chance para a humanidade e para a criação. A preservação de Noé e dos animais é a fundação de uma nova aliança entre Deus e a terra. Este capítulo, portanto, é crucial para entender a origem da corrupção humana, o impacto do pecado e a necessidade de um redentor. Ele aponta para a continuidade do plano de Deus para restaurar a ordem e a vida, algo que culminará na figura de Jesus Cristo, segundo a teologia cristã. Chegamos ao fim de mais um capítulo fascinante da história bíblica, onde a corrupção da humanidade atinge seu ápice, mas também surge uma esperança de redenção através da fé inabalável de Noé. Vimos como o mal tomou conta da terra e a decisão divina de purificar a criação através do dilúvio. Mas, no meio de toda a destruição, Deus encontrou em Noé um homem justo, escolhido para preservar a vida. E agora, com a arca pronta, o que acontecerá a seguir? Como Noé e sua família enfrentarão os desafios da tempestade que está por vir? Quais lições podemos tirar dessa história? Não se esqueça de comentar abaixo o que mais te impactou neste episódio. Não perca o próximo episódio. Continue acompanhando nossa jornada através das Escrituras e descubra como a história de Noé se desdobrará, trazendo lições de fé e perseverança. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e comente abaixo o que mais te surpreendeu nessa passagem. Vamos juntos seguir aprendendo e nos aprofundando nessa incrível jornada de fé e reflexão.